Eu abri uma apostila. Uma apostila é, vamos dizer assim, um livro resumido. Porque eu não acho legal ficar fazendo exercícios, ou melhor, ficar lendo livros. Eu não gosto de ficar lendo livros de uma matéria tão vasta como essa, porque às vezes os livros eles são muito enrolados, vamos dizer assim. Eles não vão direto ao ponto no que tu precisas, percebe? Então, vamos de uma apostila mesmo. Aquilo que tu me pediste lá no WhatsApp, né? Várias distribuições, teoria de probabilidade, inferência, testes estatísticos. Isso está a partir aqui da segunda parte da apostila, em especial a partir da página 55. Perceba, até aqui, teve então 55 páginas de teoria, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Tem muita matemática que pode ser que tu não vê há algum tempo. Portanto, para aprender, para entender isso de imediato, talvez seja meio complicado, percebe? Então, não se sinta mal de não entender bem a matéria e coisas assim. É algo que a gente tem que trabalhar com o tempo. De Eu toda até te digo o seguinte, desculpa, Samuel, eu até conheço o Udemy, a plataforma Udemy? A Udemy, sim, conheço. Udemy, sim, pronto, eu até estou a fazer 2 cursos sobre estatística e, portanto, pá, já me ajudaram, ou estou a fazer um e agora estou a refazer um outro diferente, que é para falar de outros exemplos, e até estou aqui no outro ecrã com ele aberto, que tem até os vários tópicos das tais distribuições, portanto, eu já vou, aqueles 55 páginas que estão anteriores, não é, que estás a dizer, não estou a zero, ok? Mas força. Isso é ótimo, isso é ótimo. Porque é meio ruim, né, quando a gente está há bastante tempo sem estudar. Falando nisso, há quanto tempo tu não estudas matemática, assim, quero dizer, na escola, faculdade? Eu vou praticando matemática e fórmulas e coisas, mas e o meu filho também sou obrigado a ir repescar aquilo que não sei, mas ele ainda só está, e nem só tem 13 anos, ainda não está a fazer coisas muito complicadas, mas vou-me mantendo e Que legal. tenho apetência para matemática. Não, Fico feliz, porque ficar sem estudar matemática às vezes até causa um pouco diria, uma espécie de sedentarismo cerebral, sabe? não, mas eu gosto e sempre que posso agarro-me. Por Pode isso é que me crer. faz confusão ouvir os conceitos e depois não perceber exatamente. Pá, depois também já é o meu feitio de perceber o que é que significa, pá, o nível de significância, o valor crítico. Portanto, já me faz menos confusão, mas ainda assim, pá, é quase relembrar ou revisitar e com casos concretos. É um bocadinho esta a minha expectativa, ok, Samuel? Pois pronto. Então tá bom. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos começar a partir dessas probabilidades que tu falaste. Bem, vamos lá, vamos pegar na página 55, vamos falar de distribuições. Essa Bernoulli, a gente pode ignorar, eu acho ela um pouco boba. Vamos falar já da distribuição binomial. Ok, Se você está estudando matemática, está lendo sobre estatística, acho que já podemos começar com a distribuição binomial. Eu quero te dar um breve exemplo de distribuição binomial para que você veja a importância, tá bom? ok, Então, imagina, digamos que você vai jogar uma moeda. Quando você joga uma moeda, você tem dois resultados possíveis, cara ou coroa. São dois resultados possíveis. Digamos então que eu queira jogar 10 moedas e queira saber a probabilidade de que caia pelo menos 7 vezes cara. Perceba que já é um problema diferente, certo? É certo, um problema que tu estás a falar, bem, de uma situação onde tu sabes a probabilidade individual, né, uma moeda cair cara, ou uma moeda cair coroa, mas tu quer, vamos dizer assim, tu queres uma combinação disso. Muito bem. Então, quando você se depara com uma situação como essa, você tem que utilizar uma distribuição binomial, ok? Aqui ele está explicando essa situação, né, parecida com a que eu falei. Muito bem, nós vamos
ignorar a matemática que fundamenta isso e focar na equação. Essa equação aqui. Então, é uma equação até importante que você escreva, né? Para que a gente não precise ficar voltando nessa página. Eu irei copiar e colar lá no seu WhatsApp, já está. E eu vou explicar cada um desses termos, tá bom? Ok. Bem, eu acredito que tu já tenhas visto essa equação alguma vez, né? Ou ainda Sim. não? Já? Então tá bom. Ela é, com certeza, a equação mais importante da estatística. Tá? Ela e a distribuição normal são as duas equações mais importantes, são as duas distribuições importantíssimas. Em especial, uma vai em direção à outra para uma grande quantidade de dados. E boa parte daquilo que você me pediu, né, inferências e testes estatísticos, vai usar a distribuição normal, que é o que eu queria chegar ainda hoje. Mas vamos falar dessa distribuição aqui. Diferente da distribuição normal, a distribuição binomial ela serve para situações discretas. O que é uma situação discreta? Onde aquilo que tu estás trabalhando, vamos dizer assim, é algo inteiro, nunca pode ser algo quebrado. Como, por Uhum. exemplo, a quantidade de filhos, né? Você citou que tem filho. Ou você tem um filho, ou você tem dois filhos, você nunca vai ter meio filho, percebe? Sim, sim. Eu percebo variáveis contínuas, variáveis discretas. Isso. Esses, Em esses termos. especial aqui na distribuição binomial, nós vamos estar interessados no que se refere a sucessos e fracassos, ok? Então, quando tu jogas uma moeda e esperas um resultado, né, ou cara ou coroa, tu tens um resultado que seria um sucesso e outro que é um fracasso. Tu queres cara é sucesso, coroa é fracasso, ok? Se tu jogas um dado e queres que caia o número 3, se cair 3 é sucesso, se cair 1, 2, 4, 5 ou 6 é fracasso, ok? Então, Ok, essas duas situações são exemplos de situações discretas. Muito bem. Então, situações como essa, você quer utilizar a distribuição binomial. Então, vamos entender o que é cada termo aqui. Bem, o P, ele está a dizer que tu estás a procurar a probabilidade, ok. O Pzinho, esse Pzinho aqui, é a probabilidade de sucesso em cada repetição, ou seja, a probabilidade de sucesso individual. Quando tu jogas uma moeda, a probabilidade de sucesso individual é, por exemplo, 50%, não é mesmo? uhum. Então, pronto. Muito bem. Agora, tem aqui a probabilidade de fracasso. Então, se tu tens uma probabilidade de sucesso, obrigatoriamente a probabilidade de fracasso ela é escrita da seguinte forma: 1 menos P, ok? É o complemento na prática, não é? Perfeito. A da acrescentar é o complemento. O que é o N? O N, que aparece algumas vezes aqui, é a quantidade de sucessos que tu, não, na verdade, é a quantidade de tentativas, o N. Então, que nem eu lhe falei aquela hora, vou jogar a moeda 10 vezes. Esse é o N, é a quantidade de tentativas. Muito bem. E o K é a quantidade de sucessos. Então, quando ele fala aqui X ou K, né, a gente está falando da quantidade de sucessos. Ok? Eu quero 6 sucessos quando eu jogo 10 vezes a minha moeda. E assim vai. Então, perceba a estrutura da equação. Você vai multiplicar a quantidade de sucessos que tu tens. Na verdade, você vai pensar assim: eu quero um determinado sucesso que tem uma determinada probabilidade. Por exemplo, eu quero que caia a cara 10, que o cara caia cara 6 vezes, digamos, né? Então, a conta que ele está fazendo aqui é a probabilidade de cair cara, ou seja, 50%, que é o que eu acabei de escrever, no caso, seria elevado a 6. Só que como você vai jogar 10 vezes, a probabilidade de cair coroa também é 50%, aqui tu tens que colocar, veja só, 10 menos 6, porque na prática você está colocando a quantidade de fracassos que você quer que ocorra, certo? Que no caso são 4. Se você joga 10 vezes e quer 6 sucessos, obrigatoriamente tu queres 4 fracassos, certo? Certo. Mas, aí entra o ponto, em nenhum momento nós estamos falando da ordem em que isso vai ocorrer, né? Do jeito que eu escrevi aqui, é como se a gente tivesse a considerar aqui as 6 primeiras moedas
vão cair cara e as 4 últimas vão cair coroa. E não precisa ser assim. Então, temos que colocar um elemento de combinação na frente, que indique todas as possibilidades, ok? Então, é este termo que a gente coloca aqui. Isso é um combinatório. Normalmente em Portugal, vocês estão no exame nacional e tudo mais, que é algo que eu costumo ensinar para o pessoal aí do secundário, vocês usam essa nomenclatura aqui ou essa nomenclatura aqui. De toda forma, estamos a falar de combinações, ou seja, todas as possibilidades de combinar 6 de 10 em 10, vamos dizer assim. Então, podia ser cara, coroa, coroa, entendeu? Essa ordem que a gente faz as coisas. Tem várias ordens possíveis e essa conta aqui na frente te dá isso, então, na prática, tá bom? Portanto, com isto em mente, podemos continuar. Bem, então colocamos ali, temos algumas coisas que não nos interessam neste primeiro momento, e vamos então resolver um probleminha, vamos ver um exemplinho, e depois vamos resolver um probleminha para ver se ficou bem entendido, ok? Ok. Uma prova tem 10 questões, ó, um problema prático do nosso mundo real aí, ó. Uma prova tem 10 questões, independentes de igual pontuação, cada questão tem 5 alternativas, A, B, C, D e E, por exemplo. Uma das alternativas é a correta. Se o aluno resolve a prova respondendo a esmo é as calhas, como algum português me falou alguma vez. É As questões... Alcalha. Alcalha, isso. Qual a probabilidade de tirar nota 6? Em outras palavras, ele quer acertar 6 questões e errar 4, ok? Ele não está a falar que quer pelo menos 6, ou no mínimo 6. Ele quer tirar exatamente 6, ok? Então, nós queremos a probabilidade para exatos 6 sucessos. Portanto, nós colocamos esses elementos na nossa equaçãozinha. São 10 questões, então por isso que o N é 10. Temos 6 sucessos, por isso que o K é 6. É o que nós estamos interessados aqui, né? E agora nós temos que entender a probabilidade de cada sucesso individual. Qual é a probabilidade de um sucesso individual? Ou seja, vou chutar, né? A gente fala aqui no Brasil, a tentativa, vou fazer uma tentativa, vou chutar as calhas aqui. E qual é a probabilidade de eu acertar? 1/5? Porque tem uma resposta certa em 5 alternativas. Então a probabilidade de sucesso quando eu chuto é 1/5. Ok? Isso. E eu quero que ocorra, certo, 6 vezes. Muito bem. Qual que é a probabilidade de fracasso individual quando eu chuto uma questão? 4/5. Perceba que 1/5 mais 4/5 dá 5/5, o que é 1, ou seja, 100%. Não é mesmo? Certo. E aqui é elevado a quantidade de fracassos que eu quero, que no caso são 4. Tenho 10 questões, quero acertar 6, quero então errar 4 na prática. E daí tem que resolver essa conta. Claro que isso aqui é uma conta muito chata de fazer, né? Temos que usar a calculadora, não tem jeito. Tu vais fazer tuas programações aí, né? Mas vamos entender o que é esse cara aqui primeiro. É a combinatória de 10, de 6, de 10 em 10. Ou melhor, de 10, de 6 em 6. E aqui tem uma equação, tá bom? A equação é o seguinte. É sempre o maior número em cima, embaixo, n menos k fatorial, k fatorial. Você se lembra o que é um fatorial? Lembra? Então, 10 fatorial, 10 menos 6 fatorial, 6 fatorial. Pronto. Daí tem que resolver isso. E aqui é toda a estratégia de calcular fatoriais, né? Nós sempre buscamos cortar com algum fatorial de baixo. Por exemplo, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Porque 10 fatorial é 10 e os números seguintes multiplicados. Então eu posso parar no 6 fatorial, porque o 6 fatorial também vai ser a mesma coisa. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 2, vezes 1. Ok? Por que eu parei justamente no 6? Porque corta com 6 aqui de baixo, percebe? E posso continuar e corto o 4 também, não é? Não, a gente já vai não, cortar porque o 6 já de o vez. apaguei, tens razão, já apaguei. Mas o que dá para fazer é cortar o 4 fatorial com alguns números que tem em cima, né?
Porque o 4 fatorial nada mais é que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Exatamente. Então dá para cortar também o 4 com o 8, coisas assim, né? Dá para fazer para facilitar a vida, né? Certo. Então aqui 4 vezes 3 vezes 2, porque às vezes a calculadora nem consegue fazer fatoriais muito grandes, sabe? Uhum. Então, por exemplo, 4 com 2 corta, mata o 8, porque 4 vezes 2 é Exatamente. 8, né? E Já só aqui fica. vai ficar 21 vezes 10, 210. Ok, 3 vezes 7, 21. 210, então, que multiplica essas coisas que se multiplicam aqui, né? E daria essa resposta. Ok? ok. Percebeu bem? Perfeito. Então tá bom. Bem, a minha aula ela é bem participativa, tá? Então, eu costumo pedir para os meus alunos fazerem uma questão ou outra. Portanto, eu vou te pedir para fazer uma questãozinha, tá bom? Tu tens aqui o exemplo, tu tens o que eu já passei, né? Então, eu vou também te enviar esse exemplo para que você olhe bem. E vou colocar algo para faças aqui bem fácil. Ah, deixa eu fazer aqui. Agora, eu vou escrever um exemplo bem rapidamente aqui que eu acabei de criar na minha cabeça. E você pode tentar fazer esse primeiro exemplo aqui. Eu costumo pedir para os meus alunos tentem fazer sem me pedir muitas dicas, tá? Porque é importante que vocês criem essa naturalidade para resolver questões sozinhos. Mas, se precisar, eu estou aqui. Vai ser o seguinte: digamos que eu jogue 4 moedas e quero que em 3 delas caia cara. Vamos colocar uma moeda a mais aqui, senão fica muito bobo. Qual? Eu quero que em exatamente 3 delas caia. Cara, qual é a probabilidade para que isso ocorra? Então, é um exemplo, de certa forma, bem parecido com o anterior. Ok? Uhum. Se você, por favor, puder tentar, você pode então fazer aí no seu papel, no que tu estiveres a trabalhar, e me envias uma foto no WhatsApp. Ok? Não tem problema, não tem pressa. Se errar, não tem problema. Eu só gostaria que tu tentasse, né, fazer por conta própria neste primeiro momento, tá bom? Ok. Se não conseguir, eu te ajudo. Mas qualquer coisa, estou aqui. Já te enviei. Pois isso foi bem rápido. Vamos dar uma olhadinha. Bem, estou a ver aqui que você escreveu muito bem. Escreveu muito bem. Você quer 3 acertos e 4 erros. Ou melhor, 2 erros. Daí agora, terias que fazer essa continha, né? Agora punha num código e pronto, e aquilo resolvia. É, dá para colocar num código matemático, de fato. Bem, Punha lá no Python ou no Excel, ou uma coisa qualquer. sim, de fato. Bem, se for para falar de código, né? É só descreveres lá binomial, colocar os valores e pronto, né? Não precisa nem escrever É a sim, equação. mas às vezes quero perceber por trás o que é que está aí aqui, já percebi.
Ok. Depois precisava de perceber a representação gráfica disto, que é para ver se isto... Porque já percebi que o binomial... Estava-me a fazer aqui luz, Samuel, desculpa lá estar a interromper, do género, quando há uma hipótese de, como tu dizes, sucesso ou insucesso, em que a hipótese nula é o insucesso, imagina, e a hipótese alternativa é o sucesso. Já percebo que haja a área da aceitação e a área da não aceitação da hipótese é do género, como é binomial, há as pontas, não é? No gráfico da distribuição. Acho eu que não estou a dizer nenhuma asneira. Sim, tá bem. No Ah, fundo, tá muito bem, tá muito bem. Ah, na verdade, o que tu realmente precisas, né, já que você quer fazer programação, é essa interpretação que você acabou de é a falar. interpretação, é exatamente isso. É saber o que é que eu estou a programar, perceber, não é? Tenho um problema, como tu disseste agora, este problema, não é? Aham. É saber quais são as variáveis que me estão a ser dadas e como é que depois eu as interpreto. O cálculo em si, pá, não vou ser eu a fazê-lo, é a máquina, não é? Quero é conseguir olhar para o esquema e perceber, ok, isto é para a direita, isto é para a não aceitação é assim, a aceitação é, percebes? Eu Percebo. estou aqui a meter, a dar inputs para também irmos empurrando a aula naquilo que faz sentido para mim, para ti também, não é? Não quero também Bem, eu comprometer. percebi que tua interpretação tá boa. Tu falasse alguma coisa sobre Udemy. Será que tem alguma questão que tu olhasse lá e achasse interessante de a gente trabalhar, então? Opa, aqui não, por exemplo, esta distribuição em particular, esta binomial, não é? Em termos esquemáticos, já percebi que, que é quando tens uma, e eu nunca tinha pensado nisso, na questão de serem variáveis discretas, não é? Por exemplo, o sucesso ou insucesso, mas a representação gráfica de uma distribuição binomial, como é que é como se fosse uma distribuição normal, Samuel? Depende, porque normalmente a gente, quando está a trabalhar com distribuição binomial, estamos a falar de algo mais discreto, pequeno. Ok, Agora, a distribuição normal, ela serve para muitos dados, né? certo, Então, tu consegues fazer aquela curva em formato de sino exatamente. e tudo mais. Agora aqui, né? Aqui já não é assim. Aqui já não é assim. Quando tu tens muitos dados, né? Quando teu N é muito grande em binomial, tu consegues fazer a aproximação para distribuição normal. Mas não é assim tão direto, Ok, ok? Então tens que tomar cuidado. Muito bem. Vamos fazer uma distribuição nova, então? Vamos lá. As vamos. distribuições, uma aula já tá ótimo. Vamos ver outra aqui. Você falou uniforme. Bem, Esta é a binomial, não é? A lógica da binomial é esta. não, na verdade a uniforme costuma ser uma distribuição contínua. A binomial é discreta. Mas Ok, vamos falar da normal já de uma vez. ok, Poisson também é interessante. Eu quero só te dizer onde é que a gente usa Poisson. Poisson é uma distribuição discreta. Aqui está a equação. Ela é discreta, ou seja, ela está tratando de situações que só pode ser trabalhado com inteiros. Mas numa situação onde tu não tens um espaço amostral bem definido. Por exemplo, quando a gente estava falando do problema anterior é aqui, importante eu perceber o que estás-me a explicar, Samuel, que é quando é que eu utilizo uma ou outra, não é? E isto tem tudo a ver com quando o problema é colocado, não é? Eu consegui perceber, ok, isto é discreto ou é contínuo? Eu não fazia a mínima ideia, já estás a tocar mesmo no ponto onde eu não tinha bases, onde não percebo aquilo que estou a fazer, no fundo, não é? por exemplo, quando tu estás a trabalhar com alturas e tempos e comprimentos e coisas assim, tu estás a falar de uma distribuição contínua. Ok, Tu nunca vai ter uma medida exata ali de altura, exatamente. né? Agora, numa Aos outra segundos, às situação, centésimas, às não sei quê, não isso, tem fim, não é? Tens vírgulas, exatamente, exatamente. Agora, a distribuição em Poisson, né, ela é como a binomial, ela é para situações discretas, né? Mas tu estás a falar de uma situação onde tu não tens um espaço amostral bem definido.
Por exemplo, o exemplo que ele cita aqui, automóveis que passam numa esquina. Você não pode dizer se vai passar na esquina 3 automóveis ou se vai passar 1 milhão de automóveis. Quer dizer, não existe um limite aqui, certo? Existe Ok, um valor esperado. Imagina-se que num dia passem 300 automóveis naquela esquina. Ok, é um valor esperado. Mas podem passar mais, podem passar menos. Agora, no problema anterior, que nós estávamos a falar de uma prova, a prova tinha 10 questões e acabou. Não tinha mais ou menos questões, era aquilo, né, especificamente. Então, a distribuição de Poisson, ela leva em conta isso. Pode ter valores diferentes, né? ok. Daí, bem, vamos ver então rapidamente aqui a distribuição de Poisson, que é a outra distribuição discreta. Existem basicamente só essas duas. As Tem discretas hipergeométrica, mas a conhecem. gente não costuma utilizar. A distribuição de Poisson, então, ela é dada por essa equação. Tu podes escrever ela aí, essa equação, eu vou colar aqui. E, bem, quem é cada elemento nesta equação? Eu vou falar para ti, tá? Vou falar para ti. O P é a probabilidade, de novo, esse Ezinho, tu deves lembrar dele, de secundário, é um número, né? O logaritmo neperiano, como se fosse o pi, né? Aí o É E é o um, pi? não, é como se fosse, é um número Ah, ok, irracional, ok, ok, 2,71, mais um monte de coisa aqui. É um ok. número importante na matemática. E esse lambda, ele é a esperança, ele é o valor esperado, vamos dizer assim. Como eu estava te falar, espera-se que passem 300 carros por Ok. dia. Então, o lambda seria 300, só que sempre associado àquilo que tu está a trabalhar. Se ele tivesse a falar de qual é a probabilidade de que passem, então, 50 carros nessa rua. 50 carros em um dia. Então, o valor esperado seria 300. Se fossem 2 dias, seria 600. E assim vai. Então, está sempre associado com aquele tempo, aquela situação que tu estás interessado. E, de novo, cai a quantidade de sucesso esperado, tá? Vamos ver um Então, o exemplo aqui. X é o sucesso, não é? K e X, sucesso, exatamente. Ok. Então, vamos lá, né? Uma central telefônica recebe em média 5 chamadas por minuto. Muito bem. Se nós estivermos a trabalhar com 1 minuto, vai ser 5, mas se for 2 minutos, será 10. Assim vai. Suponha que as chamadas seguem uma distribuição de Poisson. Calcule a probabilidade de não receber chamadas em 1 minuto. Olha só. Então, ele quer que o K seja zero. Aqui ele está a te pedir que o K seja zero. Tu não queres nenhuma. Mas em 1 minuto espera-se 5. Então, nós temos um valor muito longe do que é o esperado. Portanto, a hora que ele faz a conta aqui, ó, é e elevado a menos lambda, que é 5, lambda é 5, valor esperado é 5, lambda elevado a k, quanto tu queres é zero, sobre k fatorial. Ok? Ok. Pronto, então aí tu tens que resolver essa conta, vai dar isso. Então essa seria a probabilidade para zero carro, para zero chamadas em 1 minuto. Ok? É uma probabilidade bem baixa. Não é nem 1%. Muito bem. Portanto, no fundo, o lambda é o valor esperado é a média, espera-se que 5 chamadas por minuto, portanto fica elevado a menos 5. Aquilo que eu estou a querer validar é que o K é zero, porque qual é a probabilidade? É porque é o que eu estou a pedir, no fundo, é a Porque é probabilidade o que você está pedindo, de receber exatamente. chamadas, não é? Exatamente. Se ele pedisse uma chamada, o K seria 1, e assim vai. Ok, Muito bem, percebi. agora veja a segunda pergunta. Receber no máximo 2 chamadas em 4 minutos. Ou seja, é 2 chamadas e é 4 minutos, já não é mais 1 minuto. Então, o valor esperado, a quantidade de chamadas esperadas em 4 minutos são 20. Porque se cada minuto é 5, né? São 4 minutos. Pronto. Só que você quer, no máximo, 2 chamadas. Ou seja, 2 chamadas ou menos. Ou seja, na realidade, o que tu queres é a probabilidade de 0 chamadas, mais de uma chamada, mais de 2 chamadas. Ok? Certo. Muito bem. Portanto, tem que somar tudo isso, né? Tem que somar a letra A e calcular a probabilidade de um e a probabilidade de 2 e somar tudo. Na verdade, não. Olha só, tu quase caiu no erro. Por quê? Porque a letra A, ela é a probabilidade para 1 minuto. Ah, yeah.
tens razão. Agora tu queres para 20 minutos, entendeu? Portanto, a probabilidade de zero será diferente da letra A. Ok. Será sim. Terias que calcular cada um dos casos, né? Veja aqui o que ele fez para zero. Ele colocou 20 no lugar do lambda, né? Porque estamos a falar de 4 minutos. E foi fazendo aqui para os outros e chegou na resposta. Percebeu a diferença na interpretação? Percebi. Pois é. Então, muito bem. Daí ele vai falar aqui, 2 chamadas em 30 segundos, ou seja, metade de 1 minuto. A quantidade de chamadas esperadas é 2,5. Mas 2,5 chamadas, não existe meia chamada, mas é o caso aqui, né? Nós temos que usar isso. E assim vai. Percebeu bem a ideia do Poisson? Percebi a questão do valor esperado, que era uma coisa que também me fazia um bocado de confusão. Como é que eu o identificava? No fundo, o valor esperado é um pressuposto que nos é dado normalmente numa situação real, não é? Exatamente, é Que um a gente pressuposto. desconfia que aconteça, ou que por análise do histórico acontece, ou tende a acontecer, ok? E o Exatamente. K é aquilo que a gente quer perceber qual é a probabilidade de acontecer, ok? Exatamente. Nada a acrescentar, pegou bem a ideia. Agora, E é vamos. variável discreta, ok? É porque o professor na aula depois diz, isto assim, isto é assado, qual é o teste? E a malta, um ao outro, não é? É Poisson, não sei o quê, não percebia porquê, agora já estou a perceber. Tá sempre associado com essas Com questõezinhas esta bem lógica, delicadas, é né? Bem discreto, delicadas. não é? Portanto, se for discreto, já elimino logo os outros, não é? Já só pode ser ou Poisson ou binomial, ok? Depois perceber se existe valor esperado é Poisson, se existe um número exato de casos, seja por problema ou seja o que for, Sim, tu pode pensar em binomial, tentativas, né? pronto, e depois isto vai-me ajudar em quê, Samuel? Pronto, eu agora já sei, imagina, que a Poisson é como tu dizes, espeto lá as coisas na fórmula e aquilo dá-me um valor e pronto, está resolvido. Depois posso plotar um gráfico ou quer. Ok, correto. Perfeito, perfeito. Nada a acrescentar. Vamos então para a próxima interessante. Poderíamos falar de uniforme, eu posso falar brevemente. É que a distribuição uniforme, como ela própria diz, ela é uniforme, então ela não é muito prática no mundo real. Porque no mundo real você sempre vai ter aquelas possibilidades mais absurdas de acontecer do que outras. Por exemplo, eu jogo 100 moedas. A probabilidade de metade ser cara e metade ser coroa é muito maior do que 99 ser cara e um ser coroa, certo? Certo, Quero dizer assim, a quantidade de vezes que isso vai acontecer é praticamente nula. Então sempre vão existir aquelas possibilidades mais absurdas. Ou uma situação mais prática, onde a gente utiliza no mundo real mesmo. Digamos que você faça, por exemplo, uma fábrica de salgadinhos. hum, Daí você se propõe que no seu pacote de salgadinhos tenha 100 gramas de salgadinho. Ok? Muito bem. Acontecem erros, mas muito provavelmente não vai ficar assim, muito mais do que 105 gramas, ou muito menos do que 95 gramas, certo? certo, Pode ser que tenha um pacote que venha com 2 gramas, se vier com muito problema, ou com, sei lá, 200 gramas, se vier com muito problema. São situações muito absurdas, mas podem acontecer. Ok? Então, existe aquelas situações mais prováveis, outras menos prováveis. A distribuição normal leva em conta que todas as probabilidades são iguais. Então, não é muito interessante de trabalhar, tá bom? Portanto, mas vamos logo. aparece um ou outro caso, mas força, força. Isso, parece um outro caso, mas se aparecer, lembre-se que existe. Daí tu podes procurar aí em algum lugar, tá? Mas é que eu quero muito falar nesses últimos minutos de distribuição normal. Eu acho que isso vai ser mais útil para até tu poderes seguir nos teus assuntos por conta própria. Bem, a menos que tu queiras fazer mais uma aula aí depois, mas isso é Sim, contigo. Bem, vamos lá. A distribuição exponencial é uma bem interessante.
Sabe Mas que na na época... Oi, uniforme, diga. desculpa lá, Samuel, na uniforme vale a pena fazer algum exemplo ou assim? Ah, sim, pode Eh, ser. Vamos ver o exemplo que ele fez aqui. Tu tens aula a seguir? Não, na verdade, não tem. Ok. Estou livre. Daí, se tu quiseres, né, podemos fazer mais uma. Bem, vamos falar aqui da distribuição uniforme, então. É só um Eu- exemplo, só para eu Aham. Não, é ver assim, por mim, a como é que eu gente fica aí a identifico. manhã toda fazendo. Mas é que eu gosto de ser, vamos dizer assim, o mais efetivo possível, né? Ok. Para os meus alunos, para eles não ficarem reclamando, o professor enrolou na aula e tal, entende? Eu Não, quero é só fazer mais o. para eu ter um. Na minha cabeça agora tenho o cenário do binomial, tenho um exemplo do carro, da esquina, aqui um exemplo deste, se calhar ajudava, ok, aquele exemplo da fábrica e dos salgadinhos. Para a distribuição normal é bem legal, né? É verdade. Bem, vamos lá então. Vamos falar um pouco de distribuição uniforme. Eu vou fazer um desenho que eu acho que vai distinguir bastante as situações para tu ver qual é a diferença da normal para a uniforme, que eu acho que é o interessante no caso aqui. A distribuição normal é aquela que a gente viu muito na época do Covid. É do sino. Por sinal, o Covid não é interessante, o Covid não é um fenômeno interessante de se explicar com a distribuição normal, mas eventualmente eu falo disso. Então, essa é a curva de sino da distribuição normal, e a distribuição uniforme, que é o que nós estávamos a falar, é algo mais assim, como o próprio nome diz, uniforme, percebe? Uhum. Todos têm a mesma altura. Normalmente isso aqui é frequência por X, né? Ou seja, a quantidade de eventos que você quer que ocorra, o valor que você quer obter, algo assim. Agora, então ele está a dizer aqui que a frequência é a mesma, né, para todo mundo na distribuição uniforme, né? Seja com um valor aqui negativo, ou com um valor aqui positivo, ou um valor perto da média, perto do meio, vai ser todo mundo a mesma coisa. Muito bem. Um exemplo assim do. Não há poucos casos reais do Um uniforme, exemplo que eu posso te dizer é o seguinte: digamos que a gente tem uma sala de aula onde tenha 40 alunos e, vamos dizer assim, a prova tem 40 minutos e a certo? cada. Então tem 40 alunos, a prova tem 40 minutos. A cada minuto que passa, um aluno entrega a prova. Daí, esse gráfico aqui da distribuição uniforme serviria, porque ele vai estar te dizendo, né, qual é a probabilidade de que um aluno termine a prova, dependendo do tempo que a prova começou. Se cada aluno termina a prova de 1 minuto em 1 minuto, então está uniformemente separado, certo? A quantidade de tempo que cada um termina a prova. Vai ter um que vai terminar bem rápido, no primeiro minuto de prova, vai ter um que vai demorar mais 1 minuto, vai ter outro que vai demorar mais 1 minuto. Então, tu terias uma probabilidade uniforme de tirar um aluno ali aleatoriamente. Qual é a probabilidade de ele ter, por exemplo, terminado a prova em 15 minutos? É a mesma probabilidade de ele ter terminado a prova em 1 minuto. Ok, Porque a ok, cada ok. minuto que passa, tem um aluno que terminou, entendeu? Por exemplo, aqui no eixo dos Y, o valor seria 1 minuto, não é? Tempo de Sim, duração, sim, seria, tempo, não é? seria, seria 1 minuto, sim, dá para Ok. imaginar que é isso. E em baixo seriam as hipóteses, portanto, todos os alunos, todos os 40 Sim, alunos teriam, e aqui está negativo, não seria possível, portanto, seria, por exemplo, desde o zero até aos 40 minutos. Ok, percebido. muito bem. Então tá bom, meu querido. É isso mesmo. Vamos ver um exemplo aqui da apostila, que ela pode nos ajudar também a perceber. Ah, sim, daí tem uma equação, né? Veja, tudo na probabilidade tem que estar fechado em 100%. Então, se nós estamos a dizer que aqui está descrevendo toda a probabilidade que determinado evento ocorra, significa que a probabilidade aqui é 1. Né? A soma, na verdade, de todas as probabilidades é 1. Então, digamos que eu me perguntasse quanto tempo demora para um aluno terminar a prova dos 10 minutos aos 20 minutos? Eu teria que fazer a área desse retângulo que surge aqui dentro, percebe? Uhum. Só que essa área, ela tem que ser sempre, no máximo, 1, ok? No caso aqui, como estamos a falar de 10 a 15 minutos, seria bem menor que 1. A nossa prova vai de 0 minutos a 40, não é? Certo. Portanto, essa área toda tem que valer 1.
tal forma que, sabendo que aqui embaixo mede 40, já que eu estou a falar dos 40 minutos, aqui, a altura, teria que ser um valor que a hora que eu multiplico pela base, né? Teria que ser um valor que a hora que eu multiplico pela base dê 1. Portanto, isso que a gente chama de normalização, né? Essa é a normalização que a gente sempre usa nas probabilidades. Fator de normalização é algo que tu vai sempre ver aí. Portanto, a nossa distribuição normal tem esse fator de normalização constante aqui, sempre associado aos limites da tua distribuição. No caso aqui, ó, por exemplo, fica bem claro o que ele está falando. Vamos ler o exemplo, vamos entender. A dureza de uma peça de aço pode ser pensada como sendo uma variável aleatória com distribuição uniforme de 50 a 70 da escala de Rockwell. Calcular a probabilidade que uma peça tenha dureza entre 55 e 60, ok? A escala vai de 50 a 70 e eu quero saber se essa peça tem, qual é a probabilidade de ter 55 a 60. É uma distribuição uniforme. Portanto, a probabilidade de ter de 55 a 60 seria a mesma probabilidade de ter de 65 a 70, ou de 50 a 55. É uniforme, não muda. Nós estamos, se estivermos a falar da mesma quantidade, ou seja 5, seria o mesmo valor. Ok? Ou Para seja, fazer estamos a isso. assumir que numa escala de 50 a 70, a dureza pode ser qualquer valor, não é? E a Exatamente. probabilidade de ter qualquer valor é igual. A probabilidade é igual, esse é o ponto. Exatamente. Isso é bem importante, para falar a verdade, sabe? A gente tem que levar em conta quando as probabilidades elas são iguais. Às vezes a gente não leva em conta isso. Vou te dar um exemplo, já que a gente está a falar de ideias, concepções para estatística, né? Vamos pensar o seguinte: qual que é a probabilidade? Qual que é a probabilidade de eu jogar, de eu jogar duas moedas e uma cai cara e outra cai coroa, né? Isso é algo que causa muita confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando a gente vai calcular a probabilidade, a gente pensa o seguinte: vamos escrever todas as possibilidades possíveis, né? Quando eu jogo duas moedas, tem cara a cara, coroa a coroa e coroa a cara, não é mesmo? Então, uma pessoa desatenta olharia para isso e pensaria: a probabilidade de numa moeda cair uma face e na outra moeda cair outra face, né? Uma cai cara e na outra cai coroa, é um terço. E falta Uma a coroa pessoa. operar ou não? Exato, exatamente. Mas, se a gente parar para pensar, a informação de que numa está caindo uma face e na outra moeda está caindo outra face é discreta por completo nessa única opção aqui. Então, de certa forma, essa resposta está certa. Porém, tem um problema. Eu não posso dizer que isso aqui descreve a minha probabilidade. Por quê? Porque cada um desses elementos tem pesos de probabilidade diferente. A chance de cair esse cara aqui é um quarto, né? Se eu jogo duas moedas, cair cara a cara é um quarto. É um Aqui meio também é vezes. um quarto. Só que aqui não é um quarto. Não é um quarto para cair isso aqui. Porque como tu falaste, existe duas possibilidades, né? Existe a coroa cara também. Então, nós sempre, quando estamos escrevendo as probabilidades, precisamos entender qual é a probabilidade de cada elemento. Aí agora sim, isso aqui está descrito bem. Portanto, não é um quarto a probabilidade de cair duas faces diferentes, é dois quartos. Certo? Ok. Então, isso é bem curioso, né? A pessoa desatenta pensaria, se para cair dois igual é um quarto, então para cair dois diferente, se para cair dois igual seria um quarto, que teria que ser quarto também, mas não está batendo. Então é um terço. Bem, na Mas já realidade é você tinha que metade, não escrever é? todas as É um meio. possibilidades. Ok. Então, se tu fosse um dia fazer uma aposta, sabes que tem que se apostar em cair faces diferentes, hein? Beleza? Yeah. Bem, tinha uma época que eu jogava na roleta, só porque eu não tinha nada para fazer realmente. Daí eu criei uma probabilidade de que para eu perder todo o meu dinheiro, tinha que cair 10 vezes, se eu não me engano. É como se tivesse que cair 10 vezes cara, jogando uma moeda. Você joga a moeda 10 vezes e as 10 vezes teria que cair cara. E eu consegui perder. Você acredita? É uma Como é que probabilidade é? Como é que é? praticamente. Ó, imagina, eu tinha uma estratégia que a única forma de eu perder todo o meu dinheiro era a mesma probabilidade de que, se eu jogasse 10 vezes uma moeda, as 10 vezes caísse cara, por exemplo. Uhum.
Isso na roleta, ou seja, é que não sei se tu conheces roleta, mas a roleta Eu tem o sei vermelho, conheço. tem o preto. Então, a minha estratégia era essa. Tinha que cair 10 vezes no vermelho para perder minha grana toda. E caiu 10 vezes seguidas no vermelho. Aí eu Porra. perdi. É muito azar, né? Vai dizer. Uma probabilidade baixa, mas aconteceu, não é? Acontece. E na realidade, sempre existe, vamos dizer assim. Na roleta em especial, em qualquer jogo de cassino, você sempre vai ter uma probabilidade menor de recuperar todo o dinheiro que você está investindo. Ou seja, a probabilidade, vamos dizer assim, esperada, o valor esperado, vamos dizer assim, de retorno do que eu coloquei para jogar, ela era sempre um pouco menor do que aquilo que eu coloquei para jogar. Digamos que eu colocasse 1.000 euros para jogar. O valor esperado de retorno, 900 e pouco, assim, digamos, 990 euros. Sempre associado com a quantidade de jogadas que você faz. Quanto mais jogadas você faz, mais próximo de 1.000 euros fica, entendeu? Sim, Quanto mais sim. jogadas você coloca na sua estratégia para fazer, mais próximo de 1.000 euros fica. Se eu Pois. tivesse criado uma estratégia que eu precisasse jogar 30 vezes para perder, eu estaria mais próximo ainda, mas nunca 1.000 euros, entende? Uhum. É. Sim, eu Só fiz na aula um código para simular o lançamento de moedas, para perceber qual era a probabilidade, e quanto maior o N, mais aproximava de 50%. E é. aqui tem 0,51, Então, 0,50. tu entendeu bem. Eu já fiz esse código também, o ChatGPT me ajudou. É É. exatamente isso, exatamente isso. Só que qual que é o problema? Tu tens que jogar cada vez menos valores, ou seja, digamos que eu colocasse, no caso em reais aqui, 25 mil reais, que são 5.000 euros, digamos. Eu colocava 5.000 euros na roleta, mas eu tinha que jogar meio euro, entendeu? Para que eu Uhum, pudesse ter essa probabilidade de só com 20 falhas eu perder todo o meu dinheiro. Então, tu vai ganhando muito pouco. Então, o custo-benefício não vale, né? É um risco muito alto, tu perde muito dinheiro, para um retorno muito baixo. Tu ganha meio euro a cada vez que tu ganha, percebe? uhum. É. Então, é uma coisa, assim, bem curiosa, bem interessante. E else always wins, não é? É, exatamente. E quando tu pegas um dia ruim, e assim, todas as probabilidades vão acabar acontecendo, não tem jeito. Uma hora tu vai perder dinheiro. Muito bem. Então tá, só para tu entender, né, as aplicações práticas disso. Outra hora eu até te passo meu código aí, que tu vai achar bem interessante, eu acho. Então, bem, como é que ele faz essa conta aqui? Bem, eu posso te mostrar com integrais, mas eu acredito que tu não chegasse a estudar integrais na tua vida, né? Não? Não tem problema. É só a gente entender o gráfico aqui. Vamos lá, vamos copiar esse gráfico. Vamos falar do tal da escala Rockwell. Então, a escala Rockwell começa no 50, de acordo com o enunciado, e termina no 70, certo? Uhum, E o enunciado cita que nós queremos aqui, olha só, entre 55 e 60. Então, eu posso colocar que o 55 é aqui e o 60 é aqui. Então, eu quero essa área. já Problema, eu sei não que sei uma área como não vai estar. calcular a área porque eu não sei a altura, não é mesmo? Mas o enunciado nos ensina a fazer isso. Ele diz que é 1 sobre B menos A, onde o B menos A é o intervalo da tua distribuição, o maior menos o menor. Então, o f de x, ou seja, o valor aqui em cima, f de x, é igual a B menos A, que é 70 menos 50, ou seja, 1 sobre 20, certo? Ok. O B é o Ag- valor maior e é o valor são as pontas, no fundo, Exato, são as pontas, exatamente. Portanto, se tu fizeres isso, pode pensar, a área toda aqui vai ter um, a área desse retângulo todo aqui vai ter um, vai, né? Porque quanto que mede aqui embaixo? Mede 20, concordas comigo? 70 menos 50 dá 20. Esse tamanho aqui embaixo, se eu pegar uma régua e medir, vai medir 20, concordas comigo? Uhum. Isso. E a altura aqui é 1 sobre 20, então 20 vezes 1 sobre 20 dá 1, certo? É a área do retângulo todo, percebeu? Sim, sim. Então significa que está normalizado, significa que funciona como um espaço para trabalhar probabilidades. E, ah, E o que é que eu fiz para o normalizar?
essa conta aqui. Ok. Isso. Daí, agora a questão é a seguinte, quanto mede o rosa, né? É pronto, é só tu pensares que isso aqui é 1/20 mesmo. Então, nós podemos dizer que o rosa, que é a nossa probabilidade, vai ser o 1 Ok, sobre... então foi só para chegar ao 1/20, no fundo, a fórmula. Exatamente. Aquela fórmula é só para É chegar no para 1 saber sobre a 20. altura do gráfico. Para saber a altura do gráfico, faz-se a normalização. Para tu E a conseguires calcular a normalização é área, e isso. lembrando que a área é a probabilidade, ok? Sim, sim, sim. Ou seja, a área do retângulo precisa da base e da altura. A altura será o resultado da normalização, que é 1 sobre o máximo menos o mínimo, vezes, neste caso, a largura, não é? Que é 60 menos 55, imagino eu, não? Exatamente. Exatamente. Bem, muito bem. Passamos a nossa 1 hora aqui. Se tu quiseres, a gente faz mais uma. Sim, pode ser. Tá bom. Eu só vou te pedir uns 5 minutinhos para eu ir na casa de banho e tudo mais. Daí, mas a gente não precisa nem sair da conexão, tá bom? Está bem, Daí, se tu puderes já ir enviando o Revolut lá com o mesmo valor, pode ser? pode. Ok? Depois já de nos explicar, tu no site, tu no SuperProf tens um valor mais baixo, isso é Sim, mas é que, como eu digo no próprio anúncio, né? Eu vou até lhe mostrar aqui o anúncio. só para eu perceber, Samuel, não É há, que os tenho a valores, dúvida, pergunto. sim, sim, é que é sempre baseado na dificuldade da aula, tá? Então, Ok, é, ok, por isso ok, que eu digo ok. até para, veja, como citado no próprio título, a explicação é a partir de 19, o preço depende da demanda e dos horários. Então, ultimamente, eu estou cobrando 19 só de pessoas lá do ensino fundamental, assim, ou que Sim, fazem sim, sim, pacotes coisas muito comigo. básicas. Assim, como tu visse lá nos horários que eu te passei, né, os pacotes, o preço fica um pouco mais baixo ainda. E daí coisas mais básicas também, tá bom? Ok, Beleza? Então tá, mas se tu quiseres só 21, tá bom mesmo, não tem problema. Eu vou à casa de banho e já volto, tá? tá, até já. Tá. Daí tu me mandas o comprovante só para registrar aqui. É só desbloqueei aqui a app, Sem mas já problemas. preciso aqui de 1 minuto e 37 segundos para isto voltar a. Ah, é? Nossa. Tá bom, eu vou à Ah, casa não de sei banho, porquê, eu com estava certeza aqui vou. distraído, estava a falar contigo, mas vai lá, já. Ok, ok.
Muito bem, estás aí ainda, meu amigo? Estou aí. Pois pronto. Então, vamos continuar. Acho que a gente já viu que precisava ver de uniforme, tá? Vamos otimizar bastante a aula. Vamos ver a distribuição exponencial. A distribuição exponencial ela tem algo muito importante. Ela descreve situações, de crescimento ou decrescimento abrupto. Ela também descreve situações onde há muita, desigualdade entre eventos. Por exemplo, digamos que nós estivéssemos a falar onde as coisas, vamos dizer assim, também elas não são independentes, isso é muito importante. Por exemplo, digamos que nós estivéssemos a falar sobre os salários, né, numa empresa. Sempre tem aquele que ganha mais e vai ter aquele que ganha menos. Quem ganha mais, normalmente são poucos. Aqui teria que fazer meio que ao contrário o salário, né? Que a É. probabilidade de ganhar, vamos dizer assim, aqui. Ah, não, 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 tá tudo certo. A probabilidade de ganhar mais aqui, muito dinheiro, né? E aqui quem ganha menos, né? Tem muita gente que ganha menos numa empresa e pouca gente que ganha muito. Isso é natural, né? Por exemplo, isso também serviria para massas de objetos, astrofísicos, né? O sistema solar tem o Sol com muita massa e os planetinhas aqui com alguma massa, né? E os cometas e coisas assim com pouca massa, né? Tem muitos cometas em comparação à quantidade de planetas, né? E tem um Uhum. Sol só, percebe? Ou outro exemplo muito clássico, palavras num livro, né? Tem algumas palavras que aparecem muito, tipo of, em inglês, né? Tem palavras que aparecem menos, né? Tipo, não sei, para, ou for, né? Em inglês. E tem algumas palavras que aparecem pouco, né? Day, sei lá. Ou melhor, aqui seria o contrário, né? Off, Exatamente, ok. para, né? E assim vai, né? O que eu quero dizer, é natural isso, tá bom? Então, por exemplo, no Covid, o Covid ele não podia ser estudado com a distribuição, normal, porque o Covid ele é uma power law, ele é essa é a equação aqui que descreve o Covid. Por quê? Porque ele não é independente, afinal de contas, para alguém pegar, a outra pessoa tem que ter pego e transmitir, e também ele não é, ele não é independente e ele não é, putz, agora eu não lembro qualquer outra coisa que ele não é. Ele não é Ok. normalizado. Mas assim, é que tem características estatísticas que uma pandemia não segue para poder utilizar a distribuição normal, entendeu? Então eu teria que utilizar uma distribuição como essa, exponencial. E muito da matemática e muito das ações que foram feitas foi baseado na distribuição normal. Então por isso Ok. que. Sim, é uma epidemiologicamente falando, o Covid não é. Há três tipos de doenças, salvo erro, que têm comportamentos diferentes, não é? E o Covid e a gripe e as gripes são, como tu dizes, não é? São exponenciais. As doenças que depois ficam. Pá, já não sei bem o Mas pormenor, é mas isso mesmo, tu definiu bem, é isso mesmo. Eu não preciso continuar a explicação. Tu entendesse. Eles fizeram ações pensando que era um tipo, mas não era esse tipo, né? Mas exato, isso, na verdade, qualquer idiota sabia. Claro que ou seja, qualquer idiota que trabalha no que eles trabalham, é claro. claro. É, o que acontece é que eles tinham outros motivos, né, para fazer o que fizeram. Mas não é eu que vou discutir isso agora. O importante é saber que cada situação usa um tipo de gráfico, né? Portanto, vamos ver uma situação que usa um tipo de gráfico. Esse aqui é um problema muito interessante de garantia de produtos. Por que eles colocam, esse produto tem 10 anos de garantia, tem 50 anos de garantia? Bem, porque se não estragar logo no começo, não vai estragar mais, entende? Se uma TV não estraga ali nos seus primeiros 6 meses, ela não vai mais estragar depois de 4 anos. A ideia é essa. Então, por isso que eles colocam essas garantias muito grandes, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Uma fábrica de tubos de TV determinou que a vida média dos tubos de sua fabricação é de 800 horas de uso contínuo e segue uma distribuição exponencial. Qual a probabilidade de que a fábrica não tenha que substituir um tubo gratuitamente se oferece garantia de 300 horas de uso? Então, tu tens, olha só, um valor esperado de 800 horas e ele quer saber aqui para 300 horas.
Portanto, se os engenheiros lá da Samsung descobrem que o tempo esperado de vida de uma televisão é 10 anos, se eles colocarem uma garantia de devolver a TV se estragar em 4 anos, a pessoa, olha que interessante essa garantia. Mas eles sabem que a probabilidade de socorrer é muito baixa, né? Justamente por causa da distribuição exponencial. Percebe? Uhum. Que esse tipo de situação se descreve como distribuição exponencial. Então, a ideia é o seguinte: vamos compreender Eu isso. só não Vamos percebi bem entender. aqui o exemplo, portanto, a vida útil, o valor esperado de uma TV é 800 horas, do uso contínuo, Isso. e qual é a probabilidade da fábrica não dar garantia, não é? Ah, sim, tu não entendesse o enunciado O aqui. É problema, que sim, eles não querem ter que dar uma TV de graça. A ideia é essa. Então, eles vão colocar um tempo ok. específico para que eles não precisem. A gente sabe que a vida média é 800, então, vamos dizer assim, 50% das TVs vão estragar com 800 horas, vamos dizer dessa forma, né? Se a gente colocar uma garantia de 300 horas, é bem menos de 50% das TVs que eu vou ter que devolver, né? Vou ter que dar uma nova. Quantos por cento é isso? Ok? Essa é a pergunta. Basicamente é isso. Ok? Então, para isso, nós temos que usar as informações que ele citou e a equação da distribuição exponencial, que eu não pedi para você copiar, porque a distribuição exponencial ela é meio enrolada. Ela é uma distribuiçãozinha assim meio chata, porque ela envolve integral, sabe? Uhum. Mas tu não precisas fazer isso. A Ah, gente tu me pode. enviar depois a outra de há bocado da uniforme. É. Ah, mas eu tirei, eu já fiz um print, acho eu. Não, não, mas tudo bem. Eu vou te mandar essa apostila também depois, não tem problema. A questão é que é melhor que tu, quando estiver a falar de probabilidade exponencial, você escreva o que eu estou a colocar aqui, ó. Vai ser menos z, né, vamos dizer menos lambda x final, e como é contínuo, como é uma situação contínua, tu vai ter sempre aquele tempo final e o tempo inicial da análise. Mais e na menos lambda x inicial. Isso aqui é f de final, tá bom? Isso aqui é i do inicial, tá bom? Uhum. Isso. Então é esse cara que tu precisas aqui para distribuição exponencial. Não precisa se preocupar com a integral. A integral vai ter sempre essa resposta que eu acabei de colocar aqui. É que essa apostila é para engenheiro, né? Daí tem coisa que eles já levam em conta que o engenheiro sabe, como fazer integrais e coisas do gênero, que são bem simples para quem faz uma faculdade de matemáticas. Ah, beleza. Então está aí. Agora vamos entender o nosso problema. Se eu não quero devolver, né, ou melhor, se eu quero saber qual vai ser a probabilidade de que eu tenha que devolver para pessoas que tiveram a sua TV estragada, até 300 horas de uso, Portanto, eu neste estou caso, a em. garantia que eles estão a dar é 300 horas de uso. Ele quer saber qual é a probabilidade de não variar, no fundo, não é? Exato, então tu tens que descobrir qual é a probabilidade na prática de que eu tenha que pagar, né? Eu tenha que dar, certo? Uhum. Então, na prática, eu estou. Olha só, o que eu quero saber é dois pontos. Eu quero saber o seguinte: eu quero saber qual é a probabilidade que estrague até 300 horas de uso. Exatamente. É, exatamente. Então, é isso que ele coloca aqui, ó. Veja, eu só quero te mostrar o símbolo da integral, mas esse aqui seria o inicial, o tempo inicial, que são 0 horas, até 300 horas. Eu quero saber qual é a probabilidade de que estrague de 0 horas até 300 horas. Então, essa é a conta que ele faz. Ele coloca esses valores lá naquela equação. Claro que ele faz a coisa de uma forma um pouco enrolada aqui, mas nós vamos fazer isso. Eu vou pegar isso que eu acabei de escrever aqui e vou colocar as informações que ele citou. Então, eu quero a probabilidade de que estrague de 0 a 300 horas. Então, meu inicial é 0, meu final é 300. Ok? O lambda, ele é sempre 1 sobre o valor esperado. No nosso caso, então, o lambda é 1 sobre 800. Isso me leva a pensar que eu acabei esquecendo de escrever alguma coisa. Não, não, não esqueci, não. É 1 sobre 800, ok? Nosso lambda é 1 sobre 800. Por quê? Porque a fórmula é assim. Ok. Então é importante decorar, tá? Muito bem.
Portanto, vamos colocar as coisas agora. Nossa probabilidade vai ser menos E em 1/800 vezes o tempo final aqui, o x final, que é 300, veja, só estou a utilizar a fórmula aqui, né? Uhum. Mais o E, 1/800, vezes o tempo inicial, que é zero. Então, isso aqui, com alguma simplificação, vai ficar assim, ó. Menos E Qual é a sobre... tal constante matemática XPTO, não é? É o mesmo é da bocado da uniforme. Exato. O E aparece com bastante frequência, como tu podes perceber, né? É 2,71 essa constante, se eu não me engano. Pronto, então, com alguma simplificação, nós ficamos com isso. Ali nós cortamos o zero e ficamos com 3/8 aqui em cima, e aqui ficou 1. Isso vem da matemática básica, tá? Porque qualquer coisa elevado a zero Sim, eu dá lembro. 1. Isso. Portanto, para terminares a conta aqui, é só saber quanto é isso. Daí, bem, eu vou fazer essa conta na calculadora rapidinho. Porque eu não sei elevar menos 2,71 a 3/8, né? Então, eu ponho E, agora eu elevo a 3/8. 3/8 eu poderia colocar o número decimal, mas eu vou escrever mesmo. Então, este número deu 1,4549. Vamos pegar só 1,45, tá bom? Uhum. Vai dar 45%. 45%, exatamente. Então, a probabilidade de que estrague de 0 a 300 horas é 45%. Tá bom? A probabilidade que se estrague em 300 horas, mas a pergunta é, qual é a probabilidade deles não darem, de não substituírem? Portanto, é a probabilidade... Não é essa a pergunta? Portanto, qual é a probabilidade da fábrica... Portanto, qual é a probabilidade de não avariar, no fundo, não é? É isso que eles estão a pedir. É, sim, mas eu acho que eu errei alguma coisa. Eu esqueci de um sinal. Eu esqueci do sinal. Aqui não é 3/8 só, é menos 3/8. Eu esqueci do sinal de menos aqui em cima. Ó, tá vendo? Eu tinha esquecido desse sinal. Ok. Mas ok. Bem, mas sim, a coisa é que tu estás a procurar a probabilidade de que tenha que devolver. Então, se tu não queres não devolver, é só fazer 1 menos a probabilidade obtida. Exatamente, ok. Isso. Bem, vamos lá. E elevado a menos 3/8. Agora sim, Portanto, a probabilidade de não avariar... 32%. Então, a probabilidade de você não devolver seria 68%. Ok, é isso, não é? Exatamente. Ok. Muito bem, esse foi o problema que eu fiz. Temos um problema aqui para tu pensares um pouco em construir a equação. Você tem a equação, eu vou copiar ela aqui. Vamos ver se você consegue interpretar direito a escrita, Sim. que é o que importa para nós aqui, né? É isso, é quando eu tenho um problema saber pá, o que é o quê, no fundo. Sim. Muito bem, então se tu escreveres a equação certinho, nós podemos seguir para a distribuição normal de uma vez. Ok?
Podes-me ajudar aí? Estás aí, Samuel? Estou aqui, quando puderes. Sim, pelo que eu percebi, o X aqui, já não sei o que é o X, eu não tomei, eu não, O X seriam as tuas condições finais iniciais, onde começa a tua as análise e condições onde finais termina ela. iniciais, ok. Então, Então eu ele já está a sei que o pedir ali mais lambda, de 150 horas. ok, o lambda é menos 1/100, não é? Ou melhor, é O 1/100, lambda é 1/100, exatamente. exatamente. O condições finais será, não sei qual é que é o infinito, O infinito, exatamente. é infinito? Ok, pronto, É. então é infinito. E o I é 150 horas, pronto, porque isto é Isso, o contínuo, não X é? final é infinito e o X inicial é 150, pronto. Só isso. Eu estava a pensar 151, mas isso é se fosse discreto, como é contínuo, a partir de 150 já tenho 150,00. É É, isso, não é precisa se essa a preocupar com lógica, não é? esses detalhes assim, de Ok, decimais, nesse primeiro momento, tá? ok. É só quando for necessário mesmo. Mas Então, é assim? Estava certo, como eu estava a pensar? sim, Ok. muito bem. Agora, vamos lá, vamos falar da distribuição normal. O que que acontece? Na distribuição normal, é aquela situação que eu já expliquei ali, curva de sino e tal, tem as probabilidades maiores, probabilidades menores, etc. Muito bem. Agora, olha para essa equação. Essa equação é que vai descrever as alturas, né, do teu gráfico. Só que nós não utilizamos isso, né, porque é uma equação muito difícil de trabalhar. Então, a gente normaliza esse problema e usa uma tabela. Ok? Então, a gente vai ter que usar uma tabela, não tem jeito. Claro que o computador faz para ti. Se tu colocar lá no Excel a distribuição normal, colocar os valores, ele faz. Mas é importante que tu decores, né, que tu entendas isso. Muito bem. Agora, vamos pensar um pouquinho. Se tu olhares esse gráfico, tens a média aqui. Uhum, É sempre esperado que a média tenha uma frequência maior de ocorrências, né? Aquela certo. história dos salgadinhos. Se tu faz um pacote de salgadinho que se propõe a ter 100 gramas, então a média é 100 gramas. O valor esperado, o valor que mais vai ocorrer é 100 gramas. Mas, né, pode ser que você tenha pacotes com um pouco mais, um pouco menos. Quanto mais próximo de 100 gramas, mais provável que aconteça. E, e aqui vem o ponto, tu tens uma coisa chamada desvio padrão, o Standard Deviation. Já ouviu falar dele? Sim, sim, sim. Isso. O Standard Deviation é uma medida muito importante e ela trata de o quanto, em média, um dado aleatório da tua distribuição se distancia da média. Sim, Portanto, digamos que abaixa o planning. Sim. tu tenhas uma classe onde todo mundo tira 10, uma nota mediana aí, né, em Portugal, aqui seria a nota máxima. A média é 10 e o desvio padrão é zero, porque nenhum dado se distancia da média aqui, todo mundo tem o mesmo valor da média, 10. Mas digamos que tens uma classe onde um tira 7, outro tira 8 e outro tira 9, a média é 8. Mas os dados já estão um pouco longe da média, certo? Agora, se tu tem 6 e 10, está ainda mais longe da média. Então, já tens um desvio padrão maior ainda. E assim Uhum, vai. Portanto, é o que nós estamos interessados aqui. Entender como é que funciona isso, tá bom? uhum. De novo, você não vai fazer muitas contas aqui complexas. Por sinal, as contas na distribuição normal são mais fáceis que na exponencial que nós acabamos de ver. O que tu vai ter que fazer aqui é decorar uma formulinha super simples e aprender a fazer a normalização. A Antes de nós, normalização é numa lógica também de saber a altura, Samuel? basicamente, nós vamos ver isso aqui. Por hora, eu quero que tu percebas o seguinte: se tu tens a medida do desvio padrão e tu tens a medida da média, se essa tua distribuição segue a distribuição normal, que muita coisa na natureza segue, você pode ter certeza do seguinte, que
Se tu quiseres valores que estão com a média menos do desvio padrão e a média mais do desvio padrão, tu tem 68,27% de probabilidade de ocorrência. Por exemplo, digamos que a média ali do salgadinho que eu estava a te falar seja 100 gramas. E o desvio padrão medido, né, depois de muitos experimentos, são 5 gramas. Você pode ter certeza que 68,27% dos teus salgadinhos vai estar entre 95 gramas e 105 gramas. Ok? Percebido. Isso. 95 gramas e 105 gramas. Quanto maior o escopo de análise, maior a probabilidade de ocorrência. Se eu pegasse, então, de 90 gramas a 110 gramas, já teria as 95%. Então, veja que sempre é um trade-off, né? Sempre um trade-off custo-benefício aqui. Tu pegas mais dados, mas ganhas mais probabilidade de ocorrência. Agora, até que ponto tu queres isso, né? É Sim, sempre uma sim. questão de decisão para aquilo que tu estás a trabalhar. Beleza? No fundo, quanto Portanto, maior, isto até faz-me lembrar, quanto maior o intervalo de confiança, maior a variância, não é? Portanto, maior o desvio padrão, exato. É isso mesmo. A menor, variância, o desvio padrão, o intervalo de confiança estão tudo associado. menor precisão, ou seja, mais dados tu vais ter dispersos. Ok. Por Exato. isso é que tens maior probabilidade de apanhar os dados todos, porque estás a apanhar as variações todas. Ok. Isso. Então está bem. Percebeu bem. Muito bem. Portanto, continuemos aqui. Deixa eu continuar. Por isso que quando a gente faz um experimento científico, provavelmente tu vai escutar algumas vezes eles falando de sigmas. Ah, esse experimento tem 7 sigmas de certeza. Porque tu estás pegando um escopo muito grande de valores. Então, para ter certeza absoluta, é 99,9999% de certeza baseado nos dados que foram utilizados no problema. A ideia é essa, entende? Ok. No fundo, é multiplicares por 7 desvios padrões que é para teres garantia que É tens os multiplicar, dados. não, somar, né? Que nem a gente somou lá para mais e para menos, né? Ah, Não sim, sei em sim. Portugal, mas aqui Mais, no sim. Brasil, quando a gente tem eleição, eles fazem aquelas pesquisas eleitorais, eles falam, esse candidato tem 42% dos votos, com 2 pontos para mais ou para menos. Uhum. Isso aí é o intervalo de confiança, né, daquela pesquisa, só que é o intervalo de confiança pensando, né, na lógica do desvio padrão da distribuição normal, ok? Ok, ok, Então é ok. bem interessante mesmo saber fazer isso aí, vai ser bem útil. Portanto, Mas vamos. aquele exemplo que estavas a falar dos experimentos de 7 sigmas é mais 7 desvios padrões para a frente ou para trás, é isso? Exatamente isso. 7 desvios padrões para frente ou para trás. Que é o que a gente está a ver aqui, né? Uhum. Então aqui teria pacotes com uma discrepância muito alta, né, de peso. Certo. Muito bem. Então tá, claro que tudo isso aqui, né, é uma análise específica, a gente não está falando exatamente de algum desvio padrão ou outro, ou melhor, a gente não está falando somar exatamente valores de desvio padrão, não, a gente pode somar outros valores, não precisa ser exatamente o desvio padrão. Daí, a gente não vai decorar esses valores, né? A gente vai decorar essa fórmula aqui, que é a fórmula da normalização, onde o x, na prática, ele é o valor que tu estás a avaliar, o z, o mi é o valor, mi é essa letra grega, é o valor da tua média, e sigma é o desvio padrão. Então, E o Z resolvendo essa, aqui é o quê? o z, então, é o valor normalizado. É o valor normalizado deste x específico, que é um valor que você vai olhar lá na tabela, ok? Ok, Você olha então lá o na tabela. Z é a normalização do teu valor do valor da distribuição. Ok. Perfeitamente. Que é um valor que tu observas lá na tabela para encontrar a probabilidade, ok? Na tabela de Tabela Z, tabela de da tabela distribuição Z normal e à Z. tabela T, não é? Exato, Tem os graus de liberdade, ou não sei o quê. Yeah. exatamente. Muito bem.
Portanto, Eu não percebia que o Z era uma normalização do... A normalização, ok. o Z é só uma normalização que está aí para facilitar a nossa vida. No fundo é pôr à escala. Faz sentido este termo? Não, Sim, por a escala, exatamente. ok. Dá para pensar dessa forma. Então, perceba. Vamos lá. Suponhamos que o comprimento de um tubo de PVC tem distribuição normal com média 200, se o padrão 20. Veja o gráfico dessa distribuição. Então, quando nós olhamos isso, né, ele está a falar aqui que é uma distribuição normal, nos deu a média e nos deu o desvio padrão. É só o que a gente precisa para fazer qualquer conta, média e desvio padrão. Nada além disso. Qual a probabilidade de um tubo apresentar comprimento de 200, entre 200 e 225? De novo, nós estamos a falar de uma distribuição contínua. Então, tu nunca vai querer um valor específico, percebe? Uhum, Que a probabilidade de ocorrer algo específico é zero. Tu está certo. sempre pensando em algo entre intervalo, né, entre dois valores, dentro do intervalo. Aqui o intervalo é de 200 a 225, ou seja, da média, que é 200, até um valor aqui, com quantos sigmas, vamos ver para frente, né? Um e alguma coisa. Muito bem. Mas só para frente, não é para trás. Bem, isso aqui é só para tu já ter um escopo de quantos por cento vai ser. Vai ser provavelmente alguma coisa próxima de 30%, algo assim. Não muito mais que isso. O que que a gente tem que fazer para resolver essa conta aqui? Nós temos que achar os z's desses valores. Aqui nós temos a própria média, né? O x do 200 é a própria média, que é 200. E quem é o x do 225, né? São valores que a gente tem que encontrar. O z da média é sempre zero. Então, isso aqui já facilita um pouco a nossa vida. Só que tem que achar o z do 225. Como é que a gente faz isso? Fazendo aquela conta. Essa aqui. Então, Portanto, ele 225 menos 200 sobre vai dividir por o 20, padrão que é 20, ok. que vai dar 1,25. Ok. Então, é esse 1,25 que nós estamos interessados em procurar lá na tabela de distribuição normal. A saber a probabilidade, não é? Ou seja, vamos Exato. saber a probabilidade de 225 menos a probabilidade menos o zero, não é? Não, menos o Isso. zero, menos a probabilidade igual ao zero, não sei qual é. Bem, aqui nós temos então a nossa tabela. Como é que a gente faz para utilizar ela? De novo, no teu computador essas coisas são muito imediatas, mas é importante saber, né, de onde vêm aquelas coisas É, do computador. a gente usa a tabela. Pronto. Então, tu tens aqui, olha só, 1,2, era 1,25, lembra? Então, eu tenho que olhar Hum, aqui os dois primeiros nessa primeira coluna e os 5 aqui. Então, eu procuro a interseção disso tudo, que dá justamente aqui. Então, esse é o valor de probabilidade associado a 1,25. Ele funciona tanto para esse problema de tubos de PVC como para qualquer outro problema. Por isso que a gente fala de normalização, funciona em qualquer outra situação. Ok? ok. Pois pronto. Então Então a probabilidade significa. é 39% ou não? Não. Exato, tu já pode dizer que é 39%. Porque, bem, É, cada tabela ela descreve de um jeito as coisas, tá? Sim. Mas essa aqui está descrevendo a área a partir do meio. Então, tu pode dizer que a partir do meio ele acumulou 0,39% aqui, mais ou menos o meu chute. A área aqui, 0,39, ok? Todo esse resto somado daria 1, mas não é o que a gente quer. no fundo, a conta vai ser a probabilidade do 1,25, do Z 1,25, menos a probabilidade do Z0, é isso? Exato, tu poderias pensar dessa forma. E a De novo, probabilidade né? do Z0 é zero? Sim, É o porque a zero pela probabilidade de tabela ter é um valor zero, né? exato é zero, correto? Isso aqui, ó. Tá vendo? Ok, ok, ok. Isso. Mas, de novo, isso tudo depende da tabela que tu estás a utilizar. Pode ser que tu pegues uma tabela que te dê números de formas diferentes, ok? Isso não significa que a tabela está errada. Só significa que ela foi regulada de uma forma diferente. Quero te mostrar aqui, ó, duas tabelas. Isso é uma tabela normal que ela não começa do meio. Ela começa do começo, vamos dizer assim.
ela acumula todos os valores desde do rabo aqui da, da nossa gaussiana, ok? Daí, se você olhar o zero aqui, olha só, ele já não está dando que dá zero, ele está dando que dá 0,5, metade, 50%. De novo, Uhum. o zero é sempre o meio, o zero é sempre a média, é sempre quem está no meio. Então, ele está pegando os valores a partir do meio, só que esse desenho mostra que já foi somado tudo até o meio, né? Então, é uma tabela que vai funcionar do mesmo jeito, só que está te dando os valores acumulados desde o começo. Agora, a tabela aqui da frente, ela é igual àquela da apostila. Ela começa do meio. Então, como Então, é que eu resolveria com a outra tabela? como é que resolveria com outra tabela? Bem, é mais difícil, né? Porque essa aqui já está completamente feita, mas é só você pensar o seguinte. Nós encontramos 1,25, certo? Vamos ver quem é 1,25 aqui nessa tabela. 1,25. 0,894, ok? Uhum. Você tem que pegar 0,894 e subtrair 50%, porque a gente não quer toda essa parte aqui para trás do zero, né? Lembre-se da figura. Sim, portanto, a lógica era o Z 1,25 menos Z0 naquela tabela, ou seja, é retirar os 50% naquela. Ok, tudo bem. Exatamente. Você retira e vai dar a mesma resposta. Pode fazer A a conta aí que vai dar a o mesmo conta é a valor. mesma, portanto, independentemente de onde eu consulto, basta ir buscar os dois valores e tenho a probabilidade. Ok. Exatamente. Vai depender sempre da sua interpretação, né? De qual tabela te deram para fazer o problema, né? Esse tipo de coisa. Tá bom? Sim, mas no fundo, se eu, como eu sabendo o raciocínio lógico que é os limites, não é? Ou seja, neste caso é entre 200 o valor, ou seja, o valor inicial e o valor final, pronto, é só ir buscar a tabela respectiva e calcular. Há de ser o Z do final menos o Z do inicial, será? Estou a ser muito. Não, é isso mesmo. É isso? Bem, eu vou Percebi? fazer um problema aqui. Problema que veio nessa tabela, nessa Hum. apostila. Depois eu vou te pedir para fazer um parecido, tá bom? Então, vamos lá. Para ficar bem entendido, porque distribuição normal é muito importante para entender intervalo de confiança e testes de hipótese. Muito importante. Então, para começar, acho que está errado aqui, não tem esse zero. Toda vez eu arrumo isso. KG. Sabendo que a quantidade de calcário 100 kg do cimento do tipo composto variável aleatória com distribuição média, então temos aqui 16, desvio padrão 1,75. Calcula a probabilidade de 100 kg de cimento apresentar entre 13 a 18 kg de calcário. Tá bom. Até calcular o Z de 13 e o Z de 18, não é? Bem, como estamos começando, certo? Eu gosto de fazer um desenho. Então, aqui está o nosso desenho, aqui está a nossa distribuição normal, e nós queremos entre 13 e 18. Nós sabemos que o 16 está aqui no meio. Então, o 13 está por aqui, e o 18 está por aqui. Uhum. Pois pronto, o 18 está até um pouco antes aqui. Portanto, nós queremos essa área toda. Ok. Sendo assim, já que nós queremos essa área toda, nós temos que fazer a normalização. Nós já sabemos que a média aqui é zero. Vamos encontrar, então, quem é o Z para o 18 e o Z para o 13. Z para o 13 primeiro. Bem, quem é Z, né? X menos mi a dividir por sigma. Então, 13 menos 16 a dividir por sigma, que é 1,75. Certo? Sim, sim. E 18 menos 16 a Isso. dividir por Outro, 75. mesma coisa. Bem, vou ter que fazer essa continha na calculadora. Mas perceba que uma vai dar negativa e a outra vai dar positiva, né? Uhum. O que faz todo sentido do mundo, porque uma está para trás do zero e a outra está para frente do zero. Então, 13 menos 16 a dividir por 1,75. Menos 1,71.
e o outro dá 1,14. Pronto. Então, nós já temos os Zs. É ir à tabela e subtrair. O Z18 menos o Só que tem que Z25. tomar um cuidado aqui. Porque nós não temos números negativos na tabela, né? Ah, ok. Portanto, Tem que pôr positivo, não é? tu tens que pensar o seguinte: menos 1,71 seria a mesma coisa que tu pegares o 1,71 para cá, certo? Uhum. Então, é só tu, sabendo que tu queres essa área ali do 1,71 negativo, podes, né, vamos chamar de área 1 aqui, área 2. A área 1 vai ser igual à probabilidade que vai do zero, né, vamos dizer assim, o x entre o zero, que é a média, e 1,71, apesar de não ser o que eu quero, né? Eu quero negativo. Mas graficamente, numericamente, é igual. É simétrico. O gráfico é simétrico. Pegar o 71 positivo e o 71 negativo, tanto faz para o gráfico. Então a gente pode olhar nessa tabela e pegar o 0,71. Não, nessa não, vamos pegar outra. É melhor ver nessa. Vamos pegar o 1,71 positivo, olha só. Dá 0,4564, tá vendo? Uhum. 0,4564. Então vamos anotar esse valor. E agora a área 2 é um 14, né? A Uhum. gente olha lá. 4. 0,3729. 0,3729. Então a probabilidade vai ser a soma das duas áreas, né? Lembrando, isso aqui sempre tem que dar menos de 100%, menos de 1 no caso. O que é a soma? A soma, porque a probabilidade é a soma aqui, né? Ah, Então a gente encontrou a área 1, encontrou a área 2, soma ela que vai ter a probabilidade, certo? porque há bocado fizemos a diferença, por isso é que agora fiquei. Diferença? Onde que a gente fez diferença? A gente simplesmente pegou os valores aqui. Não, há Pegamos a bocado área no outro 1. exemplo era o Z, não qualquer coisa, menos o Z da média. Sim, mas eu estou usando uma tabela que eu não preciso me preocupar, porque eu estou fazendo em relação à média, certo? Hum, Entendeu? sim. Né? Então, a hora que eu pego o Z aqui, ó, Quando eu tu peguei pegas o o Z, 1, já estás a pegar a probabilidade já de. está a pegar toda a área, exatamente. Daí tu não precisa perder tempo fazendo a subtração. É zero mesmo. É mais fácil, eu faço isso para facilitar, ok? Ok. Então é Então, a probabilidade no fundo, da média até aquele Z18 mais a probabilidade da média até aquele Z13. É isso? exatamente. Ok, percebido. Muito bem. Então, é isso. Muito bem. Pronto, eu fiz a minha. Agora eu vou pedir uma para que tu faças, tá? Deixa eu pensar um enunciado aqui. Eu posso pensar aquele mesmo enunciado que nós estávamos a falar. Sabendo que numa fábrica de salgadinhos, a média de peso do pacote é 100 gramas e o valor esperado, ou melhor, e o desvio padrão é 5 gramas. Qual a probabilidade do salgadinho vir entre 97 gramas e 102 gramas? Ok? Uhum. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te enviar isso aqui para que tu uses como referência na hora de tu fazer o cálculo. Eu gostaria que você fizesse o gráfico também para me mostrar a percepção que tu tem visualmente da coisa, ok? Faças aquele gráfico que eu fiz para ficar bem claro que tu estás a falar de uma distribuição normal, para tu entender bem, percebe? O gráfico ele ajuda muito. Todo mundo que eu peço para fazer entende melhor a matéria. Ok.
Já te enviei, Samuel. Bem, eu ainda não sei a probabilidade, tu só me mostraste os valores de Z, né? Tem que Sim, escolher a agora pedi tabela. consultar a Eu vou te tabela. enviar uma tabela aqui. Ah, já estou a enviar. Só um segundo. Na verdade, eu vou enviar as duas. Tu usas a que tu achar mais apropriada. Já sei que vou usar aquela que é do zero, não é? É, aquela lá é bem mais apropriada. Bem, é Até sempre uma sempre melhor ir escolha. buscar a procurar essa, não é? Sim, é sempre uma escolha que vai depender do tipo de problema que tu tens, né? Como nós temos problemas em relação à média aqui, fica mais fácil usar aquela que começa do zero. Mas se tivesse problema se começa desde o começo da tabela, talvez a primeira fosse mais interessante. Qual a que. Então podemos fazer nos dois casos? É sempre possível fazer nos dois casos, mas nesse caso que eu estou a te mostrar aqui, é mais interessante utilizar a que a gente está utilizando a aula toda, né? Do Z0 igual a zero, a probabilidade, não é? Zero igual a zero. É, vamos usar essa aqui. É preciso enviar-te ou já fiz? É importante enviar sim. Quero ver como é que ficasse. Será a soma dos dois, não é? Exato. Já te mandei. Vamos ver. Tu identificasse na tabela. O 06 por causa do Z97. Uhum. Vamos ver, 97. Tu encontrasse 06. Sim, Então, 06, né? Tu encontrasse 060, então. É isso. Pegou bem, pegou bem. pegou bem. Pegou bem, muito bem. Então, distribuição normal é basicamente isso. Claro, a gente poderia perder muito mais tempo nela, mas vamos deixar um pouco de lado. Veja, eh, nós estamos a ver matéria que é 2 meses de aula em 2 horas, né? Mais de 2 meses, com certeza. Eu já fiz o meu Então, trabalho de casa. estou contando que tu estás a estudar bem aí, tu estás a entender o que eu estou a falar, qualquer dúvida fale. Bem, a gente já vai pular então algumas coisas, a distribuição texto-estudo, a gente vai ir para a inferência, onde a gente vê intervalos de confiança e teste de hipótese, tá? Sim, eu já percebi que e nos dados o T-Student é que para amostras pequenas, já assumi, pronto, até com a tabela tem que se consultar lá com os graus de liberdade, pronto, eu já percebi que é uma mecânica diferente. Não faço questão de perceber a teoria por trás do T e do Z, mas já percebi que a distribuição é idêntica em termos de aspecto de sino, ou próximo não é bem igual, mas tem o mesmo formato, não é? E a consulta da tabela é diferente, pronto, tem que ser pelos graus de liberdade, e lá nas aulas eles dizem, pá, amostras até 30 ou até 40, utilizar a T, a partir daí utilizar a Z, pronto, é isto que eu sei. Exatamente. Também tem outro detalhe importante na distribuição Z, que é o fato de que tu não tens o desvio padrão da amostra, ok? Tu só tens Exato. o desvio padrão da população.
Na Z tem o desvio padrão da população, é isso? Ou Não, tenho da na amostra? Z e na T tu tens o desvio padrão da população. Mas na T tu não tens o desvio padrão da amostra. Eu Então da tu tens amostra. que usar o desvio padrão da população. Ok. Isso. Na Z utilizo o desvio padrão Da amostra. Normalmente na Z tu utilizas o desvio padrão da amostra. Ok. E na Tens essa T, informação, pelo menos porque tu tens uma amostra grande para calcular um desvio padrão, percebe? exatamente. Isso. E é válido, ok? Muito bem. Ok. Então diz-me uma coisa, então naquelas distribuições todas que estivemos a ver, no fundo, quer a Z, quer a T são distribuições normais e depois temos a binomial, a uniforme, a de Poisson e a exponencial, é isso, não é? Exatamente. Ok, percebido. Muito bem. Estavas aí Então para aí. vamos lá. Vamos falar logo de uma vez de intervalo de confiança. Aqui, ó. Intervalo de confiança para a média. O que tu tens que decorar, meio que essa equação aqui. Perceba que ela não tem nada demais, tá? São todos elementos que você já conhece. Em especial, a única coisa que tu vai ter que dar conta é de observar esse Z aqui. De resto é tudo matemática básica. Esse Z é a única coisa nova. Claro, está associado com o Z que nós acabamos de aprender, está associado com a tabela. Na realidade, ele está mais associado, não com uma conta que você vai fazer, mas com uma informação que o teu enunciado te dá. Então vamos ler esse exemplo aqui e eu vou te explicando baseado no exemplo, tá bom? O Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa informa o tempo de execução, verbo manual, a escolha de padrão permanece aproximado durante 3 minutos. Então ele falou desvio padrão aqui, 3 minutos. Uma nova tarefa está sendo implantada, uma amostra aleatória de 50 pessoas, então esse é o nosso N, Uhum, é o tamanho do nosso espaço amostral, certo? certo? Forneceu o valor de 15 minutos de média, então isso aqui é a média, valor Uhum, médio, média, né? Agora, olha só o ponto importante. Determina o intervalo de confiança de 95%. Então, beleza, a média é 15. Mas, uma vez que nós temos 3 Aqui é a minutos de média da desvio, amostra, não é? depende de Samuel. tudo que está apontado aqui, né? Ah, mas o intervalo vai depender também do nível de confiança que tu queres para a tua resposta. Certo. Tu queres 95% de confiança, entre quais valores de tempo tu pode ter certeza que 95% das pessoas, certeza é uma palavra meio forte na estatística, É. você pode ter a ideia de que 95% das pessoas vai ter conseguido terminar. É basicamente isso, percebe? Uhum, Perceba, se tu quisesse 99%, o tempo teria que ser ainda maior, porque sempre vai ter o super lento e o super rápido. sim. 99,9 seria maior ainda. Então, apesar da média ser 15, provavelmente 99,9 estaria lá entre 1 minuto e 2 horas, alguma coisa assim, entendeu? Por isso Uhum, que eu digo que o intervalo de confiança é um trade-off, uma troca, é um custo-benefício. Tu vai colocar mais tempo para pegar mais pessoas ou tu quer 95% tá bom, vamos dizer assim, né? Se uhum, 95% tá bom, tu pode pegar uma quantidade menor de tempo. Então a ideia é essa, um trade-off. Então vamos fazer os valores aqui. Ó, o intervalo de confiança vai ser resolver essa continha, tanto para mais quanto para menos, né? Então uhum, a ideia é você primeiro, né, para fazer a coisa na mão, você para fazer a coisa na mão, pegar e resolver esse valor aí primeiro, né, esse intervalinho, essas continhas. Ah, bem, o 3 é o desvio padrão. O 50 é o tamanho do espaço amostral. Mas quem que é esse cara aqui? Ok, ele é o Z. Só que ele é o Z de quem? Ele é o Z associado a esse intervalo de confiança de 95%. Porém, nós temos um detalhe. Lembra que quando nós estamos a falar de uma gaussiana, nós temos o para mais e para menos, certo? uhum, Nós estamos querendo pegar 95% dos dados. A gente vai excluir os 5% mais extremos, entendeu? sim. Só que os 5% mais extremos
é 2,5 de um lado e 2,5 do outro. Portanto, é o Por- Z de 2,5%, não é? Exato, tu estás a procurar os de 2.000%, mas como é que... Veja, agora veja, né? Beleza, tu percebeu bem. Tem que O ver a tabela problema... ao contrário, não é? Para chegar ao... Exato, temos que ver a tabela ao contrário. Nós temos que procurar lá o 97,5% agora, né? Daí essa tabela aqui talvez não seja tão interessante nesse momento, porque se eu quero 97,5%, eu não estou vendo ele aqui, né? Porque vai no máximo até 49%. Exato. Mas se eu vou para essa, eu vejo 97,5%. Porque veja, a tabela, ela está acumulando até chegar aqui no 2,5% do final, né? Ou seja, ela vai acumular 97,5% dos dados. Que está aqui, ó. Olha só, 97,5% aqui, ó. Tá vendo aqui a mãozinha? Uhum. Tá no 1,96. 1,96. Percebeu bem? Percebi. Então, por isso que ele pegou, opa, por isso que ele pegou o 1,96. Tanto para menos quanto para mais. E daí ele E ali resolve a o, conta. ok, e ali o X, a média no fundo é a média da amostra, não é? Exato, a média da amostra que estás a trabalhar, exatamente. Ó Samuel, naquele outro exercício que fizemos antes, se eu tivesse utilizado esta tabela que começa do zero, o cálculo, não é? No exemplo que tu me fizeste fazer, não é? O P 97 gramas e o P 102 gramas. Se eu consultasse os dois valores nessa tabela e somasse, ia dar ao mesmo? Não, tu terias que subtrair 0,5, porque A essa cada tabela um está dos sempre te colocando resultados, né? 0,5 a mais. Ok. Em cada um dos Zs tinha que retirar 0,5. Exatamente. No fundo, ou seja, é subtrair o Z da média, não é? Exato. Ou seja, para saber a probabilidade, comparava sempre com a média e dava uma probabilidade respectiva. E pronto, e depois era a soma na mesma. Você percebeu bem, exatamente. É Percebi, por percebi. isso que é importante tu fazeres o desenho, percebe? O Sim, desenho te sim, mostra sim. exatamente aquilo que tu tens que excluir. Dificilmente tu vai ver uma tabela de distribuição normal que não tem um desenho do lado. Então, se até em livro, né, a professor usa, recomendo que você use também, tá bom? A ideia é essa. Então, bem, isso é a distribuição, esse intervalo de confiança. Muito bem. Intervalo de confiança vai ser essa conta. Para T-student, mesma coisa, só que aqui é S, né, para indicar que tu É a estás a variância, pegar não é? o standard deviation da população. Oi, o que que tu Ah, falasse? sim, sim, exato. O sigma é da amostra, o S é da população. Ok, é a mesma coisa, só que, ok. Isso. Ó, eu vou te mostrar algumas coisas importantes, né, para que tu consigas fazer os teus estudos sozinhos, ou eventualmente tenhas outra aula comigo quando tu trouxeres mais dúvida. Tu também tem um intervalo de confiança para proporção, ok? Proporção é quando ele não te dá exatamente valores de desvio padrão, Dá-me só um média. minuto, Samuel, desculpa, só para eu abrir a porta. Desculpa, Samuel. Sem Força aí. problemas. Sem problemas. E eu quero que tu percebas aqui que mesmo quando ele não te der média e desvio padrão, quando ele te dá só essas proporções, porcentagens, tu tens que utilizar a tabela Z também. Tu vai encontrar um Ok. Z associado a essas proporções, ok? É o que ele faz no exemplo aqui do livro. Uma pesquisa recente, 300 habitantes é o total, 300 é o total. De uma grande cidade revelou que 128 apresentam deficiência respiratória. Portanto, se tu estiveres pensando em procurar a probabilidade de alguém que tenha deficiência respiratória, essa pessoa é o sucesso, né? Pegar alguém com deficiência é o sucesso aqui. Então, é o Uhum, Pzinho, esse Pzinho que aparece aqui. Seria 128 a dividir por 300. certo. O que, por consequência, seria 300 menos 128 a dividir por 300. Né? Determina o intervalo de confiança de 90%. Então, tu
usas aqui os valores, né, 300, esse outro valor que eu escrevi, aqui 300 de novo, e aqui, né, esse Z, novamente, é um Z que tu tens que fazer uma conta para encontrar, né? Na realidade, não, desculpa. Esse Z aqui é o Z do intervalo de confiança citado pelo enunciado mesmo. 90%. Tens que olhar lá na tabela e procurar o 90%. Lembrando, 10% é 5% em cada ponta, não é? 5% em cada ponta. Então, você tens que procurar lá o associado a isso. Ao 95%, então. Exatamente. Ok? Isso. Daí, a conta sai. E para finalizar aqui, bem rapidamente, claro que não vai dar para explicar porque está acabando a aula já, né? Não dá para explicar com muita profundidade, mas tu consegues usar essa apostila e eventualmente tu pode desmarcar outra aula comigo. Testes de hipótese, aqui já fica um pouco mais complexo, tá? Porque tem bastante análise do gráfico, tens a definição aqui do que tu tens que definir como hipótese nula e hipótese alternativa, tá bom? Dependendo do que é a tua hipótese alternativa, tu vais pegar um teste unilateral ou bilateral. Então, cuidar com isso, né? Se ele está falando diferente no enunciado, tu vais pegar um bilateral. Se ele está falando maior que esse valor ou menor que esse valor, tu vais a pegar um unilateral. Tem maior ou E isto menor. não tem nada a ver com as distribuições binomial e não sei o que vimos já há bocado, não. Isto são tudo distribuições. Tudo normal, porém, vai ter vezes que eles vão te dar uma distribuição binomial e vão pedir para você fazer uma aproximação da distribuição normal, percebe? Ok. Daí existe essa conversão de um para o outro, que é parecida até com aquela conta que a gente acabou de ver da proporção ali. Daí, né, o que é fazer um teste de hipótese? Tu decidir se a hipótese é verdadeira ou falsa, basicamente é isso. Certo. Existem alguns erros, né, eventualmente tu lê sobre os erros, e a conta, de novo, a conta tá aqui, tem um exemplo muito bom aqui, tá? Ele te explica que é só tu fazer o Z, tu vai calcular o valor do Z, que nem nós calculamos ali no meio da aula, e depois comparar com o Z que a hipótese te propõe. No caso aqui é 5%. Daí tu olhas lá o Z para 5%, etc. Bem, infelizmente eu tenho outro compromisso agora, não dá para falar mais do que isso, mas espero ter te ajudado, tá? Deu para passar um Não, pouco já por me cima de todo ajudaste, esse se calhar vou detalhe. marcar mais uma aula. Eu só fiquei aqui, se tu me deres aqui só um minuto,